Vamos falar sobre Lionel Messi. Messi abre o jogo sobre estilo de vida recluso e dificuldade de comunicação. Sou estranho. Em entrevista a canal argentino, o craque reflete sobre timidez e repassa momentos marcantes da carreira. Não gosto que falem de mim que não seja jogando futebol. Numa rara entrevista concedida ao canal de streaming argentino Luzu TV, Lionel Messi abriu o jogo sobre seu estilo de vida recluso, mais voltado à família, com pouca exposição midiática e fez confissões sobre a conhecida timidez e como ela afeta seu dia a dia. Não gosto de me expor, de estar nos meios de comunicação se não for pelo que faço em campo, que é o que eu sei fazer, afirmou. Em mais de uma hora de conversa, o craque do Inter Miami revelou seu lado mais pessoal, como poucas vezes na vitoriosa carreira. Messi contou que é uma pessoa metódica, extremamente organizada, a ponto de sair do sério se houver uma mudança na rotina. Eu sempre fui organizado, com a roupa de treinar, as coisas do futebol. Não gosto que toquem, tenho que saber onde está cada coisa. Sou assim desde pequeno. A verdade é que tem um lado que é meio estranho, que é mais estranho. Eu gosto muito de estar sozinho. Meu estado de ânimo depende de muitas coisas, de pequenas bobagens, detalhes. Se mudam o que eu tinha que fazer, eu sou muito estruturado. Se eu tenho meu dia organizado de um jeito e no meio acontece alguma coisa... Aos 38 anos, Messi é casado com Antonella Roccuzzo, a quem conhece desde os 6 anos, e tem 3 filhos, Thiago, de 13, Mateu, de 10 e Ciro, de 7. Na entrevista, o craque contou que às vezes se incomoda com seu jeito introvertido. Eu não me comunico, eu assimilo tudo por dentro. Houve um tempo em que eu fiz terapia em Barcelona, mas depois não fiz mais. Eu sou muito de guardar as coisas, os problemas. Eu mudei muito, mas ainda assim, obviamente, no dia a dia, falo com a Antonella, falo muito com meu pai na parte esportiva, depois de um jogo. Isso eu compartilho mais com meu pai, mas no dia a dia é com ela, disse ele. O que menos gosto é quando me bloqueio e me custa muito sair. Quem me tira muito rápido é o Mateu. Ele é um dos poucos que consegue me tirar desse estado. É que me custa me expressar, comunicar meus problemas, o que está acontecendo. Sei que é feio, mas é meu jeito. Bem à vontade na conversa com os jornalistas Nicolás Occhiato e Diego Leuco, Messi relembrou o início da carreira, quando chegou a ser aprovado em um teste no River Plate. Aí ele fala mais da questão do futebol. E, enfim, tá aí o Messi falando, primeira vez, né, que ele fala aí sobre essa situação. Existe uma especulação muito grande, né, sobre o Messi ser autista, né? Até tentei pesquisar aqui alguma coisa, achei esse site aqui especializado, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês. Tá aqui, ó. Lionel Messi tem autismo ou síndrome de Asperger? Tem havido especulação sobre se Messi tem autismo ou síndrome de Asperger. Nesse artigo exploraremos esse tópico com mais detalhes. Lionel Messi é autista. Lionel Messi é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ele conquistou No entanto, especula-se se Messi possui autismo ou síndrome de Asperger. Nesse artigo, de novo, Lionel Messi não possui um diagnóstico oficial de autismo ou síndrome de Asperger. No entanto, existem relatos de que Messi apresenta algumas características desses transtornos. Por exemplo, Messi é conhecido por seu foco intenso e dedicação ao esporte, uma característica comum em indivíduos com autismo ou a síndrome de Asperger. Além disso, o Messi foi descrito como tímido e introvertido, características também comuns em indivíduos com esse transtorno. Apesar desses relatos, é importante ressaltar que é impossível diagnosticar alguém com autismo ou a síndrome de Asperger sem uma avaliação formal. Além disso, é importante lembrar que ter autismo ou a síndrome de Asperger não diminui as conquistas de Messi nos campos de futebol. Enfim, tá aí, não existe realmente um diagnóstico, a gente não sabe se não existe, né, ou se ele nunca falou, a família nunca falou, enfim. Mas a verdade é que realmente ele é muito esquisito, né? Tem vários vídeos aí ao longo da carreira dele, tem um famosíssimo que é o Neymar, o Luis Suárez e ele treinando juntos, né? No Barcelona. E aí o Neymar vai chutar a bola, sei lá, e o Luis Suárez puxa, sacaneia bem, faz um pulo legal com o Neymar ali. O Neymar fica bravo, né, cara? Meio que reage ali. O Messi tá parado ali, sem reação, né? Várias vezes, tem vários vídeos desses que o Messi simplesmente não reage, né? Não tem reação nenhuma aí. Enfim, é engraçado, porque hoje em dia tanta gente diz que é autista, né? Daqui a pouco um cara, quando faz uma cagada aí, tem muita gente aí que faz cagada, pessoa pública, e aí faz um vídeo falando que eu fiz essa cagada aí porque eu sou autista, né? Mas o Messi nunca falou que é.
né? Nunca falou que é. Tem muitas características, tem momentos dele aí, como eu falei, registrados em vídeos aí, que são muito, muito esquisitos, né? O pessoal tá falando de comida aqui ainda. Um dia de fúria, lanche churrasco grego na Praça da República, cheio de mendigos em volta. Pô, mas é um clássico, hein? Clássico. Eu gostava do lanche de pernil na porta do estádio, né? Minha vida, quando eu vivi em São Paulo, boa parte dela foi vivida dentro dos estádios de futebol, e aí a gente comia o que vinha, né? O Butini na América, Diegão, acabei de chegar em casa, fiz quibe caseiro, aceita? Aceito. Sem glúten, aceito. Sem trigo, o que você usou, Butini? Professor Rogério, será que Anakin é consequência do gosto do Diego por frango? Que isso, cara, já tomou remédio, né, doente? Professor doente, tomou remedinho. O Baroque aí, caralho, só não tem a fama, dinheiro e talento. Messi lamentou demais, né? Pediu desculpa. Sei que é feio, né? Ser introvertido. Não é feio, né, cara? Não, tá tudo bem, mano. Professor, o Messi tem todas as bandeiras vermelhas do autismo, meu Deus. O Baroque suspeitam que ele tem Asperger. É uma suspeita que faz sentido, né, na real. Mas se o cara não fala que tem, se o cara não revela, não sei se vocês acham que talvez o foda, às vezes, sabe o que é, cara? O foda, às vezes, de um cara como ele, de repente, revelar um diagnóstico como esse, é que ele seria praticamente obrigado a ser um embaixador da causa e tal. E, às vezes, e como ele é muito tímido, cara, se o cara é autista mesmo, puta, ele nem quer, cara. Ele só quer ir no campo, chutar a bola e sumir, cara. É o que ele fez a vida inteira, a carreira inteira. Ele nunca se posicionou em relação a nada, né, cara? O cara, muito menos ele tiver que fazer fora do campo de futebol, melhora. A impressão que eu tenho é essa. Então, talvez esse seja um motivo pelo qual ele, se existe esse diagnóstico de autismo, ele nunca tem revelado, para não ter que ser embaixador, não ter que participar de nada disso pelo trabalho que dá. Eu já imagino que seja um puta trabalho. Já tiveram que convencer, arrastar esse cara para fazer publicidade, porque faz parte hoje, né? Ter rede social e tal. Então, acho que né, o lance dele é organizar a chuteirinha dele, a meia, as coisinhas dele, jogar bola e ir embora, né? Ir pra casinha dele ali. Acho que esse é o rolê do Messi. Baroque falando, gosto de ficar sozinho, não gosto de mudar rotina e sou introvertido. Ah, por isso você falou, só não tem fama, dinheiro e talento. Não, tá. Baroque aí, nosso autista favorito, grande Baroque. Tem o meu veredito, ele claramente é autista. O Enio, foda-se, né, cara? Já deu o diagnóstico, não tá nem aí. O Enio, Baroque aqui. Tu ia muito ao Morumbi filtrado? Que saudade. Passei vários apuros, né? Porque eu morei a vida inteira no bairro do Morumbi, né? Muito perto do estádio, só que eu morava de um lado do estádio. Nos anos 90, principalmente os clássicos, o estádio do Morumbi, eram jogados no estádio do Morumbi, divididos, né? E aí, se o seu time era mandante, você entrava na arquibancada azul, era azul e amarela, talvez? Azul e laranja, e o outro lado, o visitante ficava com a arquibancada vermelha e amarela, eu acho. Agora a memória tá falhando. Mas enfim, então quando eu morava, o condomínio que minha mãe mora até hoje é do lado do visitante, né, do estádio do Morumbi. Então, por exemplo, quando o Corinthians era visitante, era super tranquilo, né? A gente nem podia sair de casa até meio que em cima da hora e tal. Quando o Corinthians era mandante, a gente tinha que, para chegar no portão, a gente tinha que passar pela outra torcida adversária, né? E aí quase morremos várias vezes aí. Corinthians São Paulo, Corinthians Palmeiras, Corinthians e Santos. Várias vezes. Assim. Teve uma vez na final do Campeonato Paulista de 1998, primeiro jogo, o Corinthians ganhou de 2-1 de São Paulo. E o Corinthians era mandante naquele jogo, então a gente tinha que passar pela torcida do São Paulo. A gente tentou sair, os ônibus da torcida independente de São Paulo passaram, jogaram rojões assim em cima do grupo que a gente tava, a gente escondeu atrás de uma barraquinha de cachorro quente, voou salsicha, voou tudo, quase que a gente se lascou ali, cara. É foda. Cadê?
O Enio aqui, a parte da rotina que não pode mudar nada é muito característica. Pois é, né? Essa entrevista acabou esclarecendo um pouco mais, né, Enio? Eu acho que esclareceu um pouco aí, ele falando sobre esse lance dele em deixar tudo organizado, ser muito metódico e tal. Né, não gostar de alteração na rotina, até dentro de casa, quando a criançada faz muita bagunça, ele já fica meio puto, já se isola dentro de casa com a família, né? Então é um pouco demais aí, sei lá. O Enio falando aqui, se algo sai fora do planejado, eu lembro daquele 6-1 do Barça no Paris Saint-Germain, que o Neymar brilhou, ele simplesmente some quando viu que tava 3-1. Ele vários momentos, né, contra o Bayern de Munique também, ele acaba desabando aí em alguns momentos. A gente viu ele na segunda derrota para o Chile pela seleção argentina, ele simplesmente dá uma entrevista pós-jogo dizendo que nunca mais jogaria pela seleção, né? Uma decisão ali realmente, porque as coisas não na seleção argentina por muito tempo, né? As coisas não saíram do jeito que ele queria. O Baró falando, autista nada, tô mais para sociopata. Que isso, Baró? Relaxa, cara.